Mais um tema do dia na redação do 00. Hoje connosco temos aqui o jornalista Pedro Jorge da Cunha. O tema de hoje é a vitória da seleção espanhola no Campeonato da Europa 2024 e as razões para o seu sucesso. Pedro, qual é que é a influência de Luís de la Fuente nesta vitória? Gigantesca, diria gigantesca, Renato. Apesar de ser um homem discreto, um homem low profile, o Luís de la Fuente teve o grande mérito de redescobrir o ADN do futebol espanhol, que eu acho que andava um bocadinho perdido, ou pelo menos desorientado, durante a vigência do Rolando Lopetegui, depois do Fernando Hierro, depois do Luís Henrique, um bocadinho melhor, mas mesmo assim muito mais esbatido. Depois houve aquela passagem do Roberto Moreno, que foi um bocadinho confusa também. Acho que a Espanha estava abaixo do seu potencial e desta vez, sem ninguém dar por isso, acho que a Espanha conseguiu de facto reencontrar o seu caminho, o seu ADN, a sua forma de jogar mais adequada, e o Luís de la Fuente é o grande responsável por isto. Mas é uma coisa que acontece que não é por acaso. O Luís de la Fuente, que foi um lateral esquerdo modesto, pelo menos de nível médio, nos anos 80 no Atlético Clube Bilbao, tem um passado de ligação à Federação Espanhola nas seleções jovens, é campeão da Europa de Sub-19, de Sub-21, conhece grande parte destes jogadores que estiveram agora consigo na Alemanha e, portanto, transportou o seu conhecimento para a equipa principal. O balneário de uma equipa A não é igual ao de uma equipa da formação, mas de facto havia confiança da parte dos jogadores no processo que o Luís de la Fuente pretendia implantar. E é o que eu digo muitas vezes, um bom treinador, acima de tudo, é aquele que consegue fazer acreditar os seus jogadores que este é o caminho certo. Seja de uma forma mais direta, com mais posse de bola, com mais pressão alta, mais pressão baixa. Eu acho que o mais importante é o plantel, os jogadores acreditarem que aquela é a mensagem correta. E o Luís de la Fuente conseguiu fazer acreditar o balneário de Espanha que este era o caminho certo a seguir. Portanto, uma influência maiúscula de um treinador que possivelmente era desconhecido por grande parte dos adversários de Espanha. E quais são as características que predominam nesta seleção espanhola? O Luís de la Fuente foi recuperar o futebol sagrado que o Pep Guardiola implementou no Barcelona há cerca de, isto passa a correr, já há mais de 15 anos, incrível de facto. Portanto, fala-se muito de tiki-taka e eu acho que não é exatamente a mesma coisa. Acho que há uma versão moderna do tiki-taka? Atualizada, se quiseres, um tiki-taka 2.0, como eu já li no jornal espanhol. Ou seja, há muito de tiki-taka, de facto, mas há mais do que isso. Ou seja, nesse Barcelona nós podíamos dar ao luxo de estar em casa a ver confortavelmente instalados aquele tiki-taka a nascer, a soltar-se, de vez em quando a aborrecer um bocadinho porque de facto era levado até ao limite, e aqui nesta seleção de Espanha parece-me que é uma versão mais controlada do tiki-taka e um bocadinho mais vertical numa fase posterior. Ou seja, a equipa procura claramente o conforto com bola, esse é o ADN desta seleção de Espanha, claríssimo. Aliás, estávamos a ver ontem o jogo, estávamos de facto a perceber a diferença no conforto com bola que a Espanha tinha em relação à Inglaterra. Sempre que a Inglaterra tinha a bola era de uma forma mais atabalhoada, mais apressada, menos consciente do que tinha que fazer em campo, e a Espanha com bola sempre muito madura, muito adulta, a procurar os caminhos certos. E depois, lá está, a atualização tem mais a ver com a fase final do ataque organizado. Muito mais vertical naquele último passe, no cruzamento. Aliás, é assim que nasce o segundo golo, num cruzamento, uma tabela e um cruzamento de Cucurella para o Oyarzabal. Portanto, diria que é um tiki-taka mais objetivo, atualizado e se calhar mais sangrento para as equipas rivais. Pedro, e como é que foi o percurso da La Roja dentro deste Euro 2024? Como é que se caracteriza o percurso da seleção de Luís de la Fuente? Pego aqui no bloco de notas para ver os 7 jogos que foram feitos por Espanha neste europeu. Eu há cerca de um ano vi a Espanha golear a Geórgia por 7-1 e gostei muito daquilo que vi. Obviamente, na altura a Geórgia era uma perfeita desconhecida e eu relativizei esse 7-1 porque o adversário, o opositor, não era aparentemente forte, apesar de ter ganho até Portugal neste europeu. Mas a verdade é que aqueles sinais, os bons sinais já lá estavam.
E esse é o jogo em que se estreia o Lamine Yamal, curiosamente. Com um golo logo. Ele joga cerca de 25 minutos e marca logo nessa noite. E os sinais que estavam nesse jogo há cerca de um ano, há 10 meses, foi em setembro, foram transportados nestes últimos meses para o Campeonato da Europa. E depois a Espanha começa logo a impor a sua força e a sua ideia logo no 3-0 contra a Croácia. Eu também vi esse jogo com atenção, foi dos primeiros que eu vi neste europeu com atenção, porque estive também há uns dias fora, e gostei logo muito da aparição da seleção de Espanha. E pareceu-me logo aí que a confirmar-se no jogo seguinte que tínhamos Espanha neste europeu. E depois o 1-0 contra a Itália foi mentiroso, porque, se me permite a expressão, a coça de futebol que a Espanha deu nesse jogo à Itália foi retumbante. O 1-0 é mentiroso, é falso. A diferença entre as equipas foi muito superior a esse magro 1-0. Contra a Albânia foi um jogo de transição, a Espanha ganhou 1-0 sem ter feito nada de especial, até porque a equipa rodou muito nessa noite. Depois 4-1 à Geórgia, poucos dias depois da Geórgia ter ganhado a Portugal com uma versão também alternativa, é verdade. Depois, 2 testes muito duros, contra a Alemanha nos quartos de final, contra a França nas meias finais, mas sempre superiores. Contra a Alemanha, a Espanha tem 70 minutos de grande qualidade, depois há uma reação alemã no final, obviamente também empurrada pelas bancadas, que leva o jogo para o prolongamento, mas mesmo aí, quando nós comparamos a qualidade de jogo das duas equipas, a Espanha superior, contra a França bastante superior, apesar da França ter melhorado ligeiramente nesta partida, a Espanha também muito mais contundente com bola, muito mais convincente, e agora finalmente, nesta final contra a Inglaterra, uma primeira parte mais equilibrada, mais fechada, mais confusa, mas depois na segunda metade, claramente a Espanha com muitas oportunidades para ter fechado o jogo antes, depois o Gareth Southgate tem não diria sorte, mas teve, lá está, a lucidez de lançar o Cole Palmer numa fase ainda precoce da partida. Ele marca praticamente a primeira vez em que toca na bola e a partir daí começamos todos a pensar no prolongamento, mas lá está, Oyarzabal ou Eder Zabal, como nós dizíamos há pouco aqui na redação a brincar, acabou por resolver o europeu. E pegando nesse gancho, quem é que foram os jogadores mais influentes na caminhada da seleção? Nós estamos a preparar nesta altura um perfil sobre o Oyarzabal, que poderão ler ainda esta segunda-feira aqui no 00, portanto começaria por ele, por ter sido o herói da final, por ter resolvido o jogo. É um herói improvável? Sim, porque à partida o Álvaro Morata é o dono da posição, o Oyarzabal foi jogando com regularidade ao longo do torneio como opção ao Álvaro Morata. É um jogador interessante, com uma carreira interessante, um basco de nascimento, um jogador que também teve que lidar com uma lesão muito grave e que aparece agora aqui numa fase também já adiantada da carreira a vestir a pele de herói. São histórias bonitas, histórias que nos dão gosto de escrever e, portanto, poderão ler a história sobre a carreira do Oyarzabal ainda esta segunda-feira no 00. Falando sobre os jogadores de facto fundamentais, começaria por Rodri. Foi eleito o melhor jogador do torneio, ontem na final saiu ao intervalo com alguma surpresa, ficamos na dúvida se teria algum problema físico ou não, acaba por ser eleito com justiça, parece-me, apesar disto ser um bocadinho subjetivo, mas é o comandante desta equipa, consegue transportar para dentro de campo a ideia mais forte do De La Fuente. Controla, pausa, acelera, recebe, toca, remata, é muito forte no jogo aéreo também. Portanto, é um craque, um médio completo. É o cérebro desta seleção. É o cérebro, mas um cérebro com alma. Não é um cérebro desligado da realidade. É um pensador que vive também o jogo e eu gosto muito disso no Rodri. É um jogador que nós percebemos que está a viver aquilo que está a fazer. Portanto, o Rodri merece claramente aqui um lugar de destaque. Depois, obviamente, o Dani Olmo, por ter estado em momentos fundamentais do europeu, a marcar golos e a ser titular depois da saída do Pedri por lesão. É um jogador com uma grande qualidade também, que nunca jogou, curiosamente, na Primeira Liga Espanhola. Um jogador que aparentemente esteve até perto de jogar o Benfica há uns anos, fez um grande europeu. Quando representava o Dinamo Zagreb. Precisamente, esteve muitos anos escondido, entre aspas, na Croácia. É um jogador que acaba por fazer um europeu em crescendo, primeiro quase como o jogador número 12 de Espanha e depois a assumir a titularidade. E, claro, tenho que destacar os dois extremos, Nico Williams e o Lamine Yamal. O primeiro foi o melhor jogador da final, o segundo foi o melhor jogador jovem do Euro 2024, dois craques
diferentes. Eu diria que o Nico Williams é mais objetivo, mais capacidade física, apesar de ser um jogador com talento também, e o Lamine Yamal, eu acho que ele pode ser tudo aquilo que quiser. Tem muita qualidade. O Zárzer também escreveu uma reportagem sobre a vida e a carreira do pequeno Lamine, completou agora 17 anos, parece impossível. Estamos a falar sobre alguém com 17 anos, mas destacaria estes 4 elementos, mais o Oyarzabal, 5, e juntaria a este quinteto talvez o Laporte, que fez também um bom europeu, defesa central. O Cucurella para mim foi uma surpresa, era um jogador que eu não apreciava muito, confessava-te isso ontem, enquanto víamos a partida à final, mas um jogador que acaba por agarrar bem a posição. Diferente de Grimaldo, acho que defende com mais competência, com mais concentração competitiva, ataca razoavelmente bem e é dele o passe para o Oyarzabal decidir o Euro 2024. Olhando agora aqui para o futuro, a Espanha parte como favorita para o Mundial 2026? Ainda falta algum tempo, mas a Espanha vem com este balanço maravilhoso de ganhar a Liga das Nações e ganhar o Euro 2024. Eu diria que estará claramente no lote de favoritos, depois teremos que incluir mais à frente o Brasil e a Argentina, à partida são sempre 2 candidatos que se juntam ao pelotão europeu, mas a Espanha parte acima de tudo como a seleção com a ideia mais vincada. É uma seleção que tem uma ideia de clube e isso acaba por ser aquilo que a diferencia. Nós vemos Portugal a jogar, vemos a Alemanha, vemos a Itália e não conseguimos identificar aqui um ADN de facto claro, não é fácil de escrever, acho que oscilam muito de jogo para jogo. A Espanha não, é aquilo. Nós sabemos que vamos ver a Espanha e que vamos ver aquele tipo de futebol. E é um ADN que parece uniformizar-se ao longo dos escalões jovens. Sim, claramente. Sub-17, sub-19, sub-21, parece que todos jogam com a mesma ideia. E o Luís de la Fuente entra aí, não é? Portanto, ele transporta, lá está, desde sub-19, sub-21, agora para a equipa A, esse ADN de relação umbilical com a bola, de querer ter a bola, de obrigar o adversário a correr. Portanto, eu colocaria a Espanha no pelotão da frente já para o Mundial 2026, faltam só 2 anos, é algum tempo, mas já não é assim tanto tempo. Há ainda uma fase de qualificação para ser jogada, obviamente, mas se a Espanha conseguir manter De La Fuente, que se não acontecer nada de mal, obviamente ficará para mais este ciclo, e depois há um grupo de jogadores muito jovem a aparecer, portanto não haverá muitas alterações, muitas surpresas, a não ser que apareça aqui mais algum Lamine Yamal, não sabemos bem de onde, a juntar-se a este grupo, mas sim, respondendo à tua questão, objetivamente a Espanha nesta altura, se eu tivesse que apostar, eu não o faço, não tenho jeito nenhum para essas coisas, mas apostaria na Espanha para grande candidata a vencer o Mundial 2026.